Bom dia, amigos. Estamos aqui reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Que cada um de vocês sejam bem-vindos para estarem conosco, participando deste momento. E os que vão assistir mais tarde também, sejam bem-vindos, porque vocês fazem parte da família de Deus. E nós louvamos a Deus por cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar o nosso culto lendo 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. A unidade orgânica da igreja. O título é A Unidade Orgânica da Igreja. A igreja como um corpo de Cristo aqui na terra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 13. O amor é o dom supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém por essa palavra tão sábia. Ontem eu estava com as crianças e elas começaram a assistir um filme que é O Último Dragão. Aí eu fiquei lá olhando, porque pra gente cristãos, né, dragão é o símbolo do diabo. Aí eu falei, aí elas lá assistindo, Raya, O Último Dragão. Aí eu sentei lá, fiquei vendo, no fim eu me interessei pelo filme. E que mensagem linda o filme. Aí cada um tinha um pedacinho de uma pedra e cada um queria pegar, ficar com a sua pedra, ninguém queria ceder uma pedra que brilhava, e cada um com a sua, aí eu lembrei bem dessa guerra, né? Cada um querendo para si, e a única maneira de expulsar o mal lá era unindo todas as pedras. Aí no final, lá que era a menina principal, aí ela cede, entrega a pedra dela para a inimiga dela, e aí os outros também entregam, e no fim une todas as pedras, e aí reina a paz no reino, lá no lugar, né, onde tudo estava destruído, volta a paz. Então a gente vê assim no mundo também, né, com essas guerras, cada um querendo uma parte que é do outro e ninguém querendo ceder. Para isso é necessário o amor. Só o amor pode fazer isso. E aí que eu me pergunto, né? Será que é só depois da vinda de Jesus que vai acontecer isso? Que os homens vão entender que é muito melhor ceder do que lutar pelo seu interesse. Então, essa mensagem desse filme eu achei muito lindo e assisti, né? Apesar de ser de dragão, que a gente fala, dragão é coisa do mal, não, mas a mensagem foi tão bonita e que a gente possa, né, aprender com as crianças, estando junto, assistindo as coisas. Eu vou estar cantando uma música aqui, eu sei que já está tarde, mas que eu acho que tem um pouco a ver. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão,
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que nós possamos viver esse corpo de Cristo em união, em amor, para podermos transformar o mundo. Vamos orar agora e depois eu vou passar a palavra para o estudo bíblico. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, quando pensamos em primeiro lugar em nós mesmos e não no outro. Ó Senhor, só com um coração regenerado nós podemos refletir o amor de Cristo através da nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, perdoa o nosso egoísmo, livra-nos, Senhor, de todo mal, ajuda-nos a pensar no outro, a ter amor e a entendermos que seja qual parte do corpo de Cristo que nós somos, que nós possamos viver em amor, em respeito, em unidade a qualquer outra parte do corpo de Cristo, porque todos somos importantes, não importa o quanto nós nos achamos insignificantes, mas para o Senhor cada um é importante. Ó Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, derrama sobre nós a tua bênção. Se alguém ainda se sente assim insignificante, se alguém ainda não tem certeza da salvação, de pertencer a esse corpo, vem Espírito Santo, estenda a tua mão e que essa pessoa possa entender que ela faz parte desse corpo e que ela se sinta amada, que ela se sinta acolhida. Ó Jesus, alcança aqueles que ainda estão na ignorância, que ainda não compreendem o que significa esse corpo, o que significa a igreja, fazer parte da igreja. Ó Deus, pedimos agora a tua bênção sobre o estudo bíblico, sobre a palavra que vamos ter. Derrama a tua unção, a tua sabedoria sobre o Michel e que ele possa transmitir o recado do Senhor para cada um de nós. Fala conosco nessa manhã e abençoa a todos que estão ouvindo e a todos que ouvirão ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Gostaria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 1, o versículo 16 e o versículo 17 apenas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O tema que eu quero trabalhar hoje é a expressão que Paulo usou aqui, porque esses dois versículos, ele fala o assunto de toda esta carta, que a justiça é pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós sabemos em Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6, também é uma carta de Paulo, ele diz, nesse capítulo 4, os versículos 5 e 6, que há um só Senhor, que há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai, que é sobre todos, age por meio de todos e que está em todos. Então nós sabemos que a graça é um dom que Deus dá, é uma dádiva. A maior dádiva de Deus foi dele como criador de todas as coisas, formou o universo. E aí colocou o homem para governar essa parte visível e palpável desse universo onde nós nos encontramos, na Terra. Como o homem se distanciou, houve a necessidade de resgatá-lo, redimi-lo. E Deus, já sabendo que tudo isso aconteceria, já tinha preparado o antídoto para essa condição. Já sabendo o que aconteceria, então ele revelou exatamente que na criação tudo proveio a partir da palavra de Deus e do Espírito Santo que chocava as águas. A partir daí criou todas as coisas que são visíveis. Mas quando Jesus morreu, diz que ele estando na cruz, alguém deu uma estocada de lança e saiu dele sangue e água. Diferente da criação, na criação nós temos a partir da água a formação do que era o visível. Agora nós podemos entender na cruz que quando foi estocada aquela lança do lado de Jesus, saiu sangue e água. E não água e sangue, mas sangue e água, porque é o processo da redenção da humanidade. Então a humanidade agora está sendo redimida em Jesus Cristo. E por isso que ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos aqueles que creem em Jesus, eles são uns crentes especiais. Não é apenas aquele que crê em alguma coisa, não, que crê num fundamento do amor de Deus. Então nós temos o crente, aquele que crê, volta a ter uma natureza chamada santa e vive um processo de santificação. E também ele continua crescendo num processo de comunhão na unção do Espírito Santo. Então a salvação, queridos, ela se fundamenta no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus criou o mundo e depois ele formou o homem para junto com ele governar esse mundo, esse universo. Então o amor de Deus está sempre presente, é o fundamento de tudo. O amor de Deus na criação, o amor de Deus na manutenção do homem mesmo afastado de Deus, e o amor de Deus na redenção desse homem em Cristo Jesus. Então, o fundamento da salvação é o amor de Deus Pai. Ele se revela na graça, de Jesus Cristo, que veio ao mundo para revelar esse Pai divino, que os homens conhecem como Deus, mas não ainda conhecem Ele na sua intimidade, do amor dele como um pai. Então Jesus veio para revelar isso, porque todo homem acredita em Deus, crê em Deus, mas nós queremos muito mais do que nesse Deus. Nós cremos nesse Deus que é Pai, como ele fala aqui nesse contexto. E o que é mais interessante, ele se consuma, esse contexto da salvação, em Cristo Jesus, quando nós temos a comunhão do Espírito Santo, com a própria presença dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa comunhão, e a nossa comunhão com os nossos irmãos. Então a salvação, querido, minha querida, ela não se consuma na graça. A graça,
revelada de Jesus Cristo nos ensina, como diz a palavra de Deus, a viver de forma plena. Porque nós temos apenas a existência, mas em Cristo Jesus, ele fala que nós temos vida e vida abundante e vida plena. Então, sem Cristo, nós não temos a condição de termos essa plenitude juntamente na unção do Espírito Santo. Então, a única maneira santa e justa de se viver é partindo dessa fé fundamentada no amor de Deus, revelada na graça de Cristo e tendo a comunhão do Espírito Santo. É isso que fundamenta o que nós chamamos a nossa fé. Então, aqui em Romanos 16, 17, Paulo afirma que a justiça de Deus, veja, a justiça. Então existe aquele que crê em Jesus, dizem, é um crente em Jesus, creu em Jesus. Mas ele não só crê, ele tem Cristo em si e ele passa a estar em Cristo. Isso é uma condição de uma natureza santa. Ele deixa de ser mundo e vai agora para ser igreja, se torna santo e cresce em santificação. E ele tem gratidão por tudo isso. Então ele responde a esse amor que ele recebeu gratuitamente em Cristo Jesus sem fazer nada. Ele não fez nada para perder a graça, porque isso aconteceu com o primeiro Adão e nós recebemos a imagem desse Adão. Jesus veio para restabelecer essa imagem novamente, revelando para nós esse Deus e Pai, que nós perdemos o conhecimento dele e passamos agora a voltar a conhecê-lo e não apenas reconhecê-lo no seu poder, como divino, nos seus atributos, onisciente, onipresente, onipotente, próprio de Deus, que é único e verdadeiro. Mas ele veio revelar agora o coração do Pai para nós. Por isso que ele faz uma afirmação que a justiça de Deus, ela vai se revelando no Evangelho de fé em fé. O que significa isso de fé em fé? Se há uma só fé, essa fé ela vai sendo não só primeiramente aceita, crida, porque é o fundamento que Paulo fala, por isso que ele escreveu todo esse capítulo desse livro de Romanos, e ele fala que aqui o assunto dessa carta é a justiça pela fé em Jesus Cristo. Então, para o homem passar dessa condição, que era pecador, ele se identifica com Cristo, depois ele recebe a condição de ser santo e cresce em santificação, ele desenvolve essa graça que ele recebeu, e depois ele pratica a justiça. Então, é uma fé que vai sendo desenvolvida de fé em fé. Vamos entender isso. Paulo deu o fundamento da fé e da justiça para nós, o que crê em Jesus Cristo. Então, nós não podemos crer em qualquer outra coisa que não seja a essência do que Deus revelou. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Não há outro fundamento, diz Paulo. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, de 9 a 15. Não há outro fundamento. E como que você professa isso e você confessa isso com a sua vida? Tendo essa palavra que você revelou e que você aceitou por revelação de Deus, você fala e você crê no seu coração que ele também ressuscitou dos mortos. A partir daí, você entendendo e tomando essa consciência da onde você estava, onde você se encontrava, agora para onde você está sendo levado, comprado e levado para ser igreja, para ser parte do reino de Cristo, Paulo faz a afirmação. Essa fé, primeiramente, que você confessa que ele é Senhor e Salvador, ele ouve a graça do Evangelho, aceita isso, não é imposto, a pessoa compreende e toma consciência do seu estado, de estar afastado desse amor, desse Pai que desde o princípio está nos amando, compreende esse amor e fala, eu aceito a Jesus Cristo. Ao aceitar a Jesus Cristo, você sai dessa condição em que você se encontrava, chamado mundo, e você entra agora para ser igreja. Mas ainda você está no teu coração uma série de coisas do mundo. Então você já tirou a sua condição de um estado de viver no mundo. E você agora vai para tirar
o sofisma que o mundo deixou na sua mente como um escravo. Você recebe agora um novo espírito, e esse espírito gera você agora para expressar o Cristo. E como que faz isso? Não é só crendo. Você crê e na sequência você percebe que a primeira vontade de Deus é crer em Jesus Cristo. Está lá em João 6,40. Mas em seguida você vai perceber que a vontade de Deus é expressa dizendo a vossa santificação. Está em 1 Tessalonicenses 4,3. Então nós precisamos crescer em santificação. E o que é crescer em santificação? É tirar aquelas quirelas do mundo que estão entrando na nossa mente, na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso entendimento para compreender plenamente quem é Cristo Jesus. Por isso vem, o próprio Paulo fala que de glória em glória, está lá em 2 Coríntios 3,17, nós vamos desenvolvendo de fé em fé, de graça em graça e de glória em glória, nós vamos ficando parecido com a imagem que é em Cristo Jesus. Então, primeiramente, nós confessamos e depois também professamos. Então, eu professo que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu para que eu pudesse restabelecer agora uma comunhão que eu perdi com o Pai. E a partir disso, eu não só agora vou professar isso publicamente, mas eu vou também confessar isso fazendo a essência da minha vida. Mas só isso não basta. Aí Pedro vem, eu gostaria que você abrisse agora Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, carta de Pedro, 2 Pedro, eu gostaria que você assim o fizesse, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder de Deus, poder de Deus, a graça de Deus revelada. Deus deu a graça de tudo, a vida. Ele deu uma maior graça, Cristo. Eu aceito essa graça de Cristo. E agora eu vou ter a graça de receber dons especiais de Cristo para ser igreja. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Veja. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então, identificado com Cristo, agora eu tenho uma nova natureza, já não sou mais um Adão. Agora a minha natureza é cristã, eu sou um cristão. A natureza de Cristo, divina. Qual é a natureza divina? Santa. E esse santo, já falei domingo passado, que nós temos que crescer em santificação. E a santificação não é para ver Deus. A santificação é porque nós vimos Deus em Cristo Jesus, que Ele nos revelou isso. Falamos isso. Então, agora essa natureza divina é ser santo, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, que ainda nós trazemos em nosso coração. Por isso que Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo é para nos dar poder para viver essa nova vida nesse mundo tenebroso e ser uma luz e um sal nesse mundo. E o fogo é para consumir aquele resquício de sofismas, de inverdades que ficaram na nossa mente. Então, há um processo chamado de santificação, que nós vamos até morrer. A salvação é um momento só. Eu creio, você recebe. A santificação é um processo em que você vai crescendo com atos de piedade e de misericórdia, a ponto tal que você vai não só conhecendo e prosseguindo conhecer Deus e Jesus Cristo, mas expressando Ele com a sua vida. E aí ele diz o versículo 5, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o cuidado, associai com a vossa fé. Essa fé que foi confessada, que Jesus Cristo agora é seu Senhor e o seu Salvador, confessada, e professada, de modo tal que você expressa isso com a sua vida, ele fala, acrescenta a essa fé a virtude. Por isso que de fé em fé. Acrescenta, associa ela a virtude. Associa ela com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Quem dá domínio próprio para nós?
O Espírito Santo. Com o domínio próprio, a perseverança. Quem nos dá condições de perseverar? O Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo para ter o poder para viver essa nova vida em Cristo, para não retornarmos à condição do velho Adão. Com a perseverança, você acrescenta a piedade. Esse contexto de piedade é essa forma de você viver para expressar esse Cristo através da sua vida, conhecendo Ele cada dia mais, lendo, buscando, orando, fazendo reuniões, compartilhando para crescer. Com a piedade, a fraternidade. Então a gente se reúne como irmãos, fraternos. E com a fraternidade, o ágape, o amor pleno. Aí ele diz assim: porque estas coisas, desde a virtude até o amor ágape, existindo em vós, e em vós aumentando, presta bem atenção, existindo em você, na unção do Espírito Santo, e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, se você não acrescentar aquela tua fé professada, que já te deu a salvação, te deu a condição para você agora ser santo, mas o Espírito Santo não está guiando a sua vida, você está entristecendo, apagando, está vivendo apenas aquele contexto de sou salvo, porque eu já fui batizado. Você está perdendo a bênção que ele está falando. Associa essa fé que você confessou e professa, associa ela e deixa que isso cresça cada vez mais, senão você vai se tornar, ele chama aqui cego, mas não é cego que não vê, é uma pessoa que não consegue ver claramente, não conhece o Cristo plenamente. E ele diz, vendo que está perto, só que tem interesse, busca Deus pelos seus interesses, pelos seus direitos, pelas suas virtudes, pelos seus privilégios, no contexto de uma religião. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, que Cristo assim o fez no seu lugar. Por isso, irmãos, olha o que ele fala aqui, Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, nós somos vocacionados nesse contexto, desse entendimento que nós temos e a compreensão de quem é Cristo Jesus, com a consciência que nós tomamos desse fato. E da eleição, para que agora, fala assim, porquanto, procedendo assim, você não vai tropeçar em tempo algum, versículo 11 para encerrar, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você tiver apenas uma fé chamada, confessada e professada, e não crescer em atos de piedade, atos de misericórdia, em santificação, e deixar o Espírito Santo fazer essa obra, que é Cristo em você, é Cristo em nós, a esperança da glória, por isso que é de glória em glória depois. Vou falar isso no próximo domingo. Hoje eu quero falar de fé em fé. Então, a fé confessada e professada, ela tem que ser associada à virtude, conhecimento, domínio próprio, que é fruto de um processo chamado santificação. E com gratidão, como diz 1 Tessalonicenses 5,18. Mas não acaba aí. A vontade de Deus, depois o próprio Pedro expressa lá em 1 Pedro, no capítulo 2, ele diz o seguinte, a vontade de Deus, versículo 15 a 18, é a prática do bem. Mesmo não sendo bom, a gente vai praticar o bem, porque o bom vai estar em você, embora você não o seja, porque o Espírito Santo vai te ajudar agora, não só ter essa transformação, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, a luz vive em mim. Então agora você vai entender o que Pedro está falando. Essa natureza divina, santa, começa a aparecer. Mas não é só aí. Tiago vem e agora complementa o que é aquilo que o próprio Pedro falou. A prática do bem, agora Tiago diz assim, lá em Tiago 2, 14 a 26. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho. Tiago é um pouco antes de Pedro, é só voltar algumas folhas. No capítulo 2, a partir do 14 e 26, Tiago faz a seguinte consideração, falando ainda de fé. Por isso que, embora a fé sendo uma só, ela se revela de três maneiras, porque tudo que é três é um.
O Pai, Filho e Espírito Santo são três, mas é um só. E só tem um contexto. Eles são a essência como um testemunho único. E agora nós temos também o que Tiago fala, que uma fé não só crida, mas ela tem que ser também acrescentada. E agora Tiago diz, ela tem que ser praticada. Veja como ele diz. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Que fé que ele está falando? Fé em Jesus. Essa fé confessada. Mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo apenas dizendo eu creio em Jesus? Tem muita gente que crê em Deus, crê em Jesus, mas não tem fundamentação da fé nesse amor de Deus. Não tem a revelação em Cristo e muito menos ele tem uma consciência dessa transformação. E aí ele diz assim, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aqueçai-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Então, fé confessada, até mesmo acrescentada num contexto de santificação, se ela não tiver esse contexto da justiça que Paulo fala, é o Cristo expressando através de cada um de nós. Não tem razão de ser. Mas alguém diz, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Lembra Filipe, quando encontrou com Jesus, falou, Jesus, você está falando aí do Pai, que o Pai está com você, que o Pai faz a obra através de você. Mostra o Pai para nós. Aí Jesus virou para ele e falou assim, olha para mim, você está vendo o Pai, Filipe? Ele falou, não estou vendo aí o Jesus aí. Ele falou, então olha para as obras que eu estou fazendo, porque não sou eu que estou fazendo, é o Pai em mim. Nós deveríamos dizer para qualquer um, nós imitamos a Cristo. Olha para mim, como diz Paulo, porque eu imito Cristo. Nós deveríamos dizer, olha para mim, porque nós imitamos o Cristo. Ah, mas eu não estou vendo o Cristo em você. Então olha para as obras que eu estou fazendo. Será que não tem alguma coisa que você possa ver através dessa prática do bem, para calar a ignorância de insensatos? Será que você ainda continua insensato, sem enxergar nada? Está cego? Então essa realidade, ele está mostrando, o Tiago está falando isso para nós, e veja como é interessante. Crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? O cara fala, creio. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem, mas eles não temem a Deus. Então a obra dele não é mais perfeita, porque a motivação está errada. Veja bem o que ele diz. Queres, pois, ficar certo? Ó homem insensato. Olha como ele chama. Ele chama quem? Ele fala, Tiago está dirigindo essa carta e diz assim, servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, das 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele está falando para judeus que estavam dispersos e também para gentios que eram do Senhor Jesus. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para crente. E agora ele conclui dizendo assim, queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abrão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé, operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abrão creu em Deus. Está vendo? Ele creu em Deus, tinha acrescentado, associado as virtudes por conhecer esse Deus, confiava em Deus, ele ofereceu tudo, até o próprio filho, porque ele sabia que de alguma maneira Deus restauraria esse filho. E aí ele fala, e foi chamado amigo de Deus. E aí ele diz aqui, Tiago, para encerrar esse pensamento sobre a fé. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé, somente. Nós vamos ter que prestar conta, não é da nossa fé. Falei isso na quarta-feira.
Nós achamos que a ordem dada para nós fazermos alguma coisa é a razão de ser. Não, a ordem dada é para revelar quem somos, queridos. Então, nós sendo filhos de Deus, nós fazemos a obra que expressa quem Deus é. E revelamos a expressão de quem Deus é. Não é a obra que diz quem somos, é nós que somos, dizemos quem Deus é nesse mundo. Por isso que ele fala, de igual modo, não foi também justificada as obras da meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, veja, um corpo sem espírito não tem vida, é morto. Assim também a fé sem obras, ela é morta. Então vejam como é interessante. O que ele está falando aqui para nós? Ele está falando que há uma verdadeira fé e uma fé que não é verdadeira. Uma fé que não é verdadeira, ela para no processo de fé em fé. Então ela não se completa, ela se torna hipócrita. Então uma fé verdadeira, ela tem 3 partes distintas, mas que é uma coisa só, com um único propósito. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, a nossa santificação, para acrescentando essa fé que nós confessamos e professamos, agora faça de nós uma pessoa de natureza santa, parecida com Cristo, conhecendo plenamente Cristo e não tendo um conhecimento parco de Cristo. E terceiro, faz com que a gente, com gratidão agora, expressa praticando bem essa fé. De que maneira? Encontrando alguém que é necessitado e você tendo condições de ajudá-lo, que você possa sim ou fazê-lo. Por isso que Jesus fala, razão de Jesus dizer, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? A luz que ele está se referindo é Cristo em você. É a sua vida cristã. Isso que expressa exatamente o amor do Pai. Hoje, queridos, a cada dia mais, diz a palavra de Deus que está aumentando o que é no nosso meio? A individualidade, o egoísmo. E aí ele fala mais. E essa iniquidade vai crescendo e vai desaparecendo o que no coração das pessoas? O amor desinteressado, que é esse amor de Deus. E vai permanecendo o amor de interesse. Amor não é só socorrer na necessidade. Amar é substanciar a natureza de Deus numa forma santa que Jesus te proporciona, acrescentando as virtudes e depois praticando aquilo que é justo e permanecendo em Cristo para que essa justiça aconteça na unção do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir fazer com que isso aconteça. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, antes de eu ir embora eu quero te fazer uma última pergunta, Pedro, você realmente me ama? Ele deixou claro do amor ágape, mas Pedro falou assim, eu gosto do Senhor, eu tenho amor fraterno pelo Senhor. Ele falou, não, você vai cuidar dos meus cordeiros, vai cuidar das minhas ovelhas, e eu quero que quando você tiver essa compreensão clara, você tenha esse amor desinteressado por tudo e por todos. E quando você assim o fizer, você vai conseguir expressar como você foi amado. E você vai expressar agora, não é amar como você acha que tem que amar, mas sim como você foi amado. Você foi amado com amor desinteressado. E que você possa oferecer esse amor para os meus cordeiros pequenininhos que vão me aceitando, apacentando, ajudando eles a crescer e apacentando as ovelhas e cuidando delas para que elas possam também crescer. Então aqui a gente vai perceber, encerrando, que a igreja como instituição humana está reunindo os salvos que ainda estão procurando salvação apenas. E estão tentando se manter salvos, mas não estão compreendendo a importância de um crescimento em santificação e em comunhão uns com os outros para formar o chamado corpo de Cristo. Foi o que nós acabamos de ler aqui. Paulo falando da igreja como um organismo vivo e não como um contexto organizacional em que existem pessoas que se reúnem com o objetivo de se manter isolado e santo. O santo não foi feito para ficar isolado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então ele não quer que haja um contexto de fechamento, mas ele quer que haja um contexto de revelação. Então a igreja, enquanto está tratando da questão de uma ordem
procura se manter santo, se afasta de tudo, não se mistura, não, você se relaciona com todos, mas você não comunga com todos. Você comunga com os santos e os justos, porque crente todo mundo é, mas crente em Jesus são poucos, e esses poucos é que se tornam santos, e esses poucos santos é que na realidade expressam o verdadeiro sentido do corpo de Cristo. Então numa igreja você vai encontrar trigo e joio. É isso que ele falou. Mas eu quero ler agora 1 Timóteo 1,5, porque eu preciso expressar esse amor ágape. E a pessoa pergunta, e como que se forma esse amor ágape? Eu quero ter. Me ensina como ter esse amor ágape. Então volta um pouquinho mais a sua Bíblia e vai para 1 Timóteo capítulo 5. 1:5. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 5 apenas. Ele diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Esse amor que está aqui é o ágape, o amor desinteressado. Aí a pessoa pergunta assim, de onde procede esse amor ágape, esse amor desinteressado? Não é o eros, não é o filia, não é o storge, não é o pragma, aquelas formas de amor filáutea, não. Só tem um amor, é o amor de Deus, é o desinteressado, ágape. Então, de onde procede esse amor ágape? Ele fala, de um coração puro. Então, para ter um coração puro, eu falei, você saiu do que estava impuro no mundo, você saiu de lá. Mas o Espírito Santo e Cristo traz para você ser santo. É uma santificação para purificar o quê? O teu coração. Então, ele fala assim, procede de um coração puro. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo em você. Fazendo que aquela tua fé confessada e professada seja acrescentada de virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor. E que isso vai crescendo. É um processo. Não é uma varinha mágica que acontece, a salvação tô salvo. Não, ela começa ali. Então, mas ela cresce, ela se desenvolve, porque a graça nos ensina a viver plenamente em Cristo Jesus, expressando Ele com a nossa vida. Aí fala assim, o amor procede de um coração puro, de uma consciência boa. O que é uma consciência boa? Você tem uma consciência às vezes cauterizada, uma consciência que não está plenamente ligada para com Deus. Eu tenho consciência para comigo, eu tenho uma consciência para com o meu próximo, vivo dentro de um contexto da lei, participativa, respeito, tolero. Tudo isso aqui está dentro do contexto do legal, do moral, mas não está dentro do espiritual. Dentro do espiritual, ele fala muito mais, ele fala de uma consciência boa para com Deus. Mesmo você sendo tratado mal, sendo santo, você não reage. Mesmo sendo tratado mal, sendo agora santo e justo, você pratica a justiça, você faz o bem. E aí ele fala, e de uma consciência boa, e de uma fé, ele tem me dizendo, sem hipocrisia. O que é uma fé hipócrita que está acontecendo? Muitas vezes. É que a pessoa está, na realidade, apenas achando e tendo uma condição, dizendo, já fui salvo, criei em Jesus. Estou me esforçando para manter a salvação e manter-me salvo. E se esquece de fazer o quê? A doutrina não da salvação. Porque na salvação você não faz nada para ter. Todos já receberam ela. Jesus morreu por todos. Todos têm, mas eles não entenderam e não sabem. Então você tem que revelar, e só tem um jeito de você revelar, sendo santo, crescendo em santificação, porque sendo santo você vai conseguir mostrar. Por isso que ele fala, segui a paz com todos, porque você já recebeu de Jesus. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nem você vê Deus se você não tiver a santificação, e nem que olhar para você não vai conseguir ver Deus através de você, porque você não sendo santo, você não vai revelar esse Deus. Você vai revelar às vezes uma religião, uma instituição, uma denominação, mas você não vai formar na consciência dele um filho de Deus. Você vai simplesmente às vezes impor uma doutrina para ele, convertido, ser o seu irmão, mas não vai enxergar nele um irmão antes dele ser convertido, porque Deus assim o faz, porque Deus é Pai de todos, age em todos e age por meio de todos. Quando não tem alguém para falar de Deus, o Espírito Santo vai estar lá, querido. Deus não está longe, porque Deus ama todos. Quando Adão afastou, Deus foi buscar. Quando Caim matou o irmão, Deus foi marcar ele para ninguém matar ele.
O amor de Deus sempre vai estar presente. Nós não podemos perder isso. Então, quando que vai ocorrer a unidade da fé? Eu quero ler um texto que todo mundo fala, até que aconteça a unidade da fé. Efésios, capítulo 4, eu quero encerrar agora com essa passagem, que nós falamos dessa fé. Efésios, capítulo 4, o versículo 13 a 16, eu quero ler aqui com os irmãos, para fundamentar tudo isso que nós falamos. 4, 13 a 16, diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então ele quer que a gente chegue na unidade da fé aonde? Depois de morto? Ou ele quer que todos cheguem à unidade da fé enquanto nós estamos vivos? Presta bem atenção, querido. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento de Deus vai ser só depois que nós morremos? Ou ele já começa aqui agora? E aí fala mais. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Eu preciso ser perfeito depois de morto? Eu tenho que ser perfeito antes de ser morto. Perfeito significa completo, querido. Não é sem defeito. É uma pessoa que Deus falou, façamos o homem. Aquele homem que ele falou é o homem, é artigo. Definido, o homem. É Jesus Cristo. Só em Cristo nós temos essa condição. Guarda isso, querido. Aí ele fala assim: a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, como é que você vai ter a estatura da dimensão, da altura, profundidade, largura, comprimento, se você não tiver essa essência que nós falamos? Fé em Cristo, associada com virtudes, conhecimento, com amor, desenvolvida para entrar no reino, expressar como embaixador esse reino com a sua vida. E agora ele deixa claro: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos, vou encerrando agora, para que não mais sejamos como meninos, crianças. Minha esposa leu o amor de Deus e falou: Paulo, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, e tem muito religioso vivendo como menino, crescendo como menino e morrendo como menino. Morre no deserto da fé. Não cresceu, não desenvolveu, não produziu frutos dignos de um arrependimento. Ficou a vida inteira se preservando para ser salvo, que já é salvo. Ele deveria estar crescendo em santificação, crescendo em comunhão com os irmãos, na unidade da fé, no Espírito, em amor, crescendo em amor. Presta atenção, enraizado nesse amor. E ele fala mais: para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de toda a doutrina pela artimanha de homens. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Pela astúcia com que induzem ao erro, astúcia que os homens usam, liturgia, legalismo, moralismo, dogmas religiosos que ficam discutindo quem é o melhor, quem é o pior. Em lugar de unidade no espírito, eles têm uma unidade na instituição, unidade no contexto denominacional, interesses. Mas ele diz assim: seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus Cristo foi o caminho, a verdade e a vida. Seguindo em verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se não for Cristo, querido, que é a tua cabeça que te leva, que te orienta, mas se for qualquer um outro humano com um nome que você coloca que não é Cristo, você está perdendo essa fundamentação da fé. De que em todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cooperação de cada parte. Eu sou igreja, mas eu não sou a igreja, querido. Eu tenho Cristo, mas eu não sou o Cristo, mas Cristo está em mim. É como uma célula minha que pode produzir um outro indivíduo igualzinho eu. Então nós podemos replicar esse DNA de Cristo que tem em nós. E quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo. Cabe a nós apenas falarmos o quê? Confessarmos. Se com a tua boca confessar. Então confessar não é para ser salvo. Está vendo como é interessante? Confessar
Você está dizendo aquilo porque você creu e você sabe da ressurreição, então você expressa isso, falando. Então, eu criei, por isso eu falei. E aqui ele deixa muito claro. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, nesse corpo, em amor, para expressar esse Cristo, onde estivermos. A parte não é o todo. Então, o todo, ele é composto de partes. Mas nós não podemos, como parte, dizer que eu sou o todo, que eu sou a igreja. Então, nós precisamos entender que a igreja é o corpo místico e universal de Cristo Jesus. É esse espírito e não a instituição em si. Então, na instituição, nós vamos encontrar um pouco de tudo. E aqui a gente vai perceber o que ele termina dizendo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Precisamos tirar esse contexto sofismático que nós temos e que colocar em nossa mente de quem é mais santo do que, se todos nós vivemos e bebemos da mesma essência e temos o mesmo Pai querendo nos salvar. Nunca vai ocorrer unidade da fé única e sem hipocrisia se a gente continuar baseado em liturgia humana, legalista, moralista, dogmática de crenças para ser salvo. E não crescer e não desenvolver a salvação e a santificação em comunhão de um para com os outros. E a comunhão com o Pai, com o Filho, na unção do Espírito Santo. Sou igreja, mas eu não sou a igreja. Que a gente possa entender isso, queridos. Se nós continuarmos procurando uma fé que é apenas salvífica e procurando nos preservar, nós estamos nos perdendo. Mas se nós continuarmos crescendo na unidade da fé, em amor, em santificação e em comunhão, nós vamos expressar esse Cristo aonde nós estivermos. Não é só na igreja, não. Aonde nós estivermos. Porque aonde você estiver, o próprio salmista diz, se eu for lá no céu, o Senhor está. Se eu descer ao lugar mais profundo do abismo, o Senhor lá está. Eu não tenho lugar para ir, porque o Deus está em nós. Encerrando, dizia um senhor, aonde eu vou tem um cheiro ruim. E outro dizia, aonde eu vou tem um cheiro bom. Aí a pessoa chegou perto dos dois e falou assim, o cheiro está em você. Então a salvação já está em nós. O que nós podemos agora é expressar o bom aroma de Cristo. Fazendo o que, queridos? Crescendo em santificação para revelar esse Deus. E não para ver Deus, é porque nós já vimos em Cristo Deus. Crescendo em santificação para expressar Deus. Com gratidão, praticando o bem, sem olhar quem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Por esse estudo, por essa palavra que começou com a leitura que eu fiz sobre o amor e a igreja, o corpo de Cristo, e concluindo da mesma maneira. Porque o Espírito Santo é que age Amém. Através de nós em unidade. Então, agora nós vamos estar encerrando, fazendo uma oração. Se você está passando por alguma necessidade, por alguma aflição, esteja agora entregando sua vida nas mãos desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo e que habita em nós e que quer sempre o melhor para nós. Entregue a sua vida aos cuidados desse nosso Deus. Antes de eu orar, eu vou cantar uma música que fala bem sobre isso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos descansar no Senhor. Entregamos a Ti, em primeiro lugar, a nossa vida. E com ela, toda a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor sempre quer o melhor para nós. Por isso, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Se tem alguém aflito, alguém preocupado, alguém enfermo, alguém triste, nós entregamos esta vida agora nas tuas mãos. Enche esta vida do teu Espírito Santo, amém, para que ela possa ter paz, a paz que procede do Senhor, amém, a paz de Cristo. E com ela a santificação. Amém. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento de Deus através dos estudos bíblicos. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Fica conosco neste domingo, durante toda a semana. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, livrar-nos do mal e que nós possamos dar frutos dignos, amém, de arrependimento. Sim, tem misericórdia de nós, Senhor. Sim, em nome de Jesus oramos. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.